Olá! Voltei para mais um vídeo do Blá 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 e hoje eu vou te contar 5 dicas infalíveis que eu usei e que eu ainda uso para poder aprender ou melhorar no inglês. Então, bora lá! Todo mundo sabe que é muito mais fácil aprender inglês quando você mora fora do Brasil ou quando você convive com pessoas que falam em inglês, quando você viaja muito ou quando faz um curso super intensivo de inglês, mas isso também não é uma opção para todo mundo. Então assim, eu separei 5 técnicas que eu usei no começo e que eu continuo usando quase todos os dias para poder melhorar o meu inglês, para poder aprender algumas coisas e que eu acho que são infalíveis para quem quer aprender inglês. Então, bora lá! Dica número 1 eu sempre assisto séries e filmes com legendas em inglês, mesmo que eu não entenda. Mesmo que eu não entenda alguma parte, eu sempre assisto em inglês, porque é aquela coisa. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora vai entrar na sua cabeça. Se você ficar só assistindo aquilo ali em inglês, uma hora vai entrar e eu garanto que entrou na minha cabeça. Antes de morar no Brasil, eu já sabia falar inglês, mas eu era muito tímida e eu achava que eu não ia falar. Eu sempre pedia pra outra pessoa falar por mim, porque eu sempre gostei de viajar, mas tinha muita vergonha de falar, era super travada. Eu destravei quando eu fui colocando o inglês na minha vida à força. Então, as legendas eram sempre em inglês. Eu escuto muito podcast em inglês. Então, colocar filme, série, podcast, assistir os clipes de música com as legendas, pra você poder ir ouvindo as palavras, ouvindo a pronúncia das palavras. Mas uma coisa que eu fazia muito no começo era eu assistir episódios de Friends, porque foi até minha irmã que me passou essa dica e depois foi assim uma mudança total na minha percepção de inglês depois que eu comecei a fazer isso, e eu sei que ela faz isso também, que é, a gente sempre assiste Friends em inglês. Então, Friends é a melhor série de todas para aprender inglês, porque eles falam um inglês muito básico, assim, eles não vão falar nada demais, mas é um inglês do cotidiano, é um inglês que você vai precisar se você quiser, por exemplo, ir viajar, se você quiser ir para os Estados Unidos ou qualquer coisa do tipo. Os episódios são curtos, são só 20 minutos de episódio. Então, assim, com uma hora você consegue ver 3 episódios da série. E o que eu fazia muito no começo é assistir com a legenda em inglês, depois assistia com a legenda em português, pra se eu não tivesse entendido alguma parte, eu revia ali na parte em português. Hoje em dia eu já nem preciso mais. Se eu não entendo uma palavra ou outra, eu entendo o contexto. Isso que é o importante, você precisa entender o contexto do que estão te falando ali. Então, essa é uma dica muito importante. Também acho que filmes infantis, por exemplo, os filmes da Disney facilitam muito quando você quer aprender a falar inglês. Então, eles colocam linguagens infantis. Então, se você tá aprendendo, você ainda é infantil na língua. Então, vai assistir filmes infantis com legendas em inglês. Isso faz também toda a diferença quando você vai aprender. Eu não sei quantas vezes eu já assisti os filmes da Disney em português e em inglês. Tanto que hoje em dia eu sei praticamente todas as músicas em português e em inglês. Porque é uma coisa que eu fazia e eu gosto de assistir. Eu sinto muito prazer em assistir os filmes da Disney. Então, hoje em dia, eu assisto eles em inglês também. Dica número 2. Leitura em inglês. E eu sei que a leitura ela pode parecer um pouco complicada. Você abre um livro, aí tem aquele tanto de palavras, se você não entende o significado de uma palavra, já paralisa e quer ler mais, porque a primeira frase já não entendeu, dá aquele desânimo. Mas uma coisa que me ajudou muito na leitura em inglês foi o Kindle. Hoje em dia eu uso um Kindle e eu leio 100% em inglês, a não ser que seja uma obra que a original seja em português. Então, obviamente, eu vou ler em português. Mas sempre que eu quero ler alguma coisa, algum livro, eu sempre leio em inglês. Primeiro o idioma oficial daquele livro, então é muito mais verídico com o que o autor quis escrever. Eu acho que isso é muito legal quando você tá lendo alguma coisa, mas também para me ajudar muito em vocabulário e gramática. Em inglês faz toda a diferença. Eu noto que todas as vezes que eu termino um livro, eu saio com expressões novas, com gramáticas que eu não saberia usar antigamente. E o que me ajuda no Kindle é que se eu não sei alguma palavra, eu só clico em cima da palavra, primeiro vai aparecer uma definição de dicionário, se você arrastar pro lado tem Wikipedia, se você arrastar pro lado tem a tradução. Então, não tem jeito de não saber, e é rápido, é só clicar ali, viu a palavra, pronto, passa para a próxima. E as palavras em inglês, elas se repetem muito. Então, se você viu o significado, passou para a próxima, vê aquela mesma palavra, vê o significado, depois de umas 3 vezes ela já entrou na sua cabeça. E eu acho que o Kindle é sensacional para isso. E o que eu fiz, eu só fiz isso uma vez, mas eu acho que foi muito legal. Eu baixei um livro super simples, era um livro bem simples mesmo, em inglês. E aí eu baixei a versão em português e a versão em inglês. Então eu lia uma página em inglês e uma página em português. E aí eu via se eu tava
sabendo, se não tava, a expressão, o que ela significava, mas hoje em dia eu também já não faço isso mais. E também na leitura, uma coisa que me ajudou muito e que eu amo fazer até hoje para poder aprender a pronúncia das palavras é colocar um audiobook. Você coloca no YouTube o nome do livro que você tá lendo e existem milhões de audiobooks, que é uma pessoa que tá lendo o livro. Então ela vai lendo e você vai acompanhando. Então a pessoa lê uma frase e você lê a frase junto. E aí você consegue saber exatamente como se pronuncia aquela palavra. Pronunciation é uma coisa que é muito difícil, às vezes, pra gente, porque a gente não tem alguns sons que eles têm. Então é muito bom. Às vezes a gente lê errado, a gente lê aportuguesando. Então, escutar um audiobook junto com a leitura é muito bom e melhora muito o inglês, é super fácil. E mesmo, por exemplo, se você não tiver um Kindle, não tiver a opção de ter um Kindle, comprar um livro ou baixar um livro no computador e colocar o audiobook e no YouTube, porque sempre tem, ele vai ler e você vai acompanhando no livro. Isso vai te ajudar muito, eu tenho certeza. Confia nessa dica. Dica número 3. Grupos no Facebook e no Telegram. Tem milhares de grupos nessas duas redes sociais que eu conheço mais, as outras eu não sei. Mas tem muitos grupos de pessoas, de viajantes, de pessoas que gostam de trocar experiências, que querem conversar. Então é entrar nesses grupos e começar uma conversa com pessoas de fora, com o gringo, com o americano. Tem vários grupos no Facebook que fazem isso, de viajantes mesmo. Então a pessoa coloca lá o que ela tá interessada ou pra onde que ela vai e aí você pode conversar. E isso é uma coisa, pelo menos pra mim, é muito interessante, porque é uma troca. Você vai conversar com uma pessoa que muitas vezes é nativo, então ela vai te falar expressões, ela vai falar um inglês muito mais fluido mesmo, um inglês muito mais do cotidiano do que às vezes você vai aprender numa escola. E aí, é o que eu falei, água mole, pedra dura. Uma hora o inglês vai entrar, você vai conversando com aquelas pessoas. Eu vou colocar aqui na descrição grupos de WhatsApp e de Telegram que eu participo, Facebook e de Telegram que eu participo, vou colocar aqui na descrição, porque são grupos muito interessantes, são pessoas que gostam de viajar, que fazem intercâmbio, que já moraram e que são do mundo inteiro, que vão ter uma troca. Além de ter uma troca cultural muito interessante, você ainda ganha de presente aprender inglês, treinar o seu inglês e destravar com a língua. Dica número 4. Aplicativos como Duolingo, que parecem que são um pouco chatos e um pouco repetitivos, são muito, muito bons. Tem algumas palavras que eu tenho certeza que eu só sei porque eu fiquei fazendo horas e horas e horas e horas no Duolingo. Não é o meu aplicativo favorito, porque às vezes ele me cansa um pouco por ser muito repetitivo, mas para quem tá começando, se o seu inglês é muito básico, vai pro Duolingo e treina, porque eles são focados no inglês básico, eles estão focados naquelas palavrinhas super básicas do começo. Então, eu recomendo muito o Duolingo, e existem muitos outros aplicativos também de aprender inglês, que você vai ter alguns quiz. Tem um joguinho que ficou muito famoso, eu vou tentar colocar uma foto desse joguinho aqui, mas eu sempre joguei ele em inglês, porque tem as perguntas, e aí eu ia lendo em inglês, e às vezes, como as perguntas são muito variadas, eu gostava de jogar em inglês para poder ir treinando. Como eu disse, eu fui colocando inglês na minha vida em tudo que eu podia, porque eu pensei, se eu olhar em volta e tudo tiver em inglês, uma hora eu vou internalizar isso de alguma forma. E foi o que aconteceu hoje. Eu trabalho 100% em inglês, eu não tenho nenhum brasileiro trabalhando comigo no escritório. Então, assim, essas dicas, elas funcionam porque elas funcionaram pra mim. Quinta e última dica está relacionada comigo, que são canais no YouTube gringos. Sim, existem milhares de canais no YouTube de pessoas gringas. Nós não somos os únicos que gostam de ficar fazendo gracinha assim pra câmera. Então, além de canais de pessoas normais que fazem vlogs, inclusive eu vou colocar as minhas youtubers gringas favoritas aqui embaixo também. Elas falam de um jeito muito calminho, então dá pra entender super fácil. Mas também tem alguns canais, e eu vou colocar também esses canais aqui embaixo, que são especializados em ensinar ou aperfeiçoar o inglês. Tem um canal que ele pega pedaços de filmes e pedaços de livros, pedaços de série, pedaços de música, e eles avaliam aquele pedaço, eles destrincham pra poder falar, tipo, o que significa essa expressão, o que ele quis dizer quando ele falou isso, e é muito bom. Eu fiz muitos e muitos e muitos vídeos desse canal, dessas aulas, né? Eu adorei. Tem muitas expressões que eles fazem que a gente... se a gente ficar só muito no básico, a gente não aprende expressões. E as expressões são muito importantes. Eu acho que esses canais, eles são muito bons para quem quer aprender, aprimorar o inglês ali nas expressões, nas gírias. Então, é muito interessante e são divertidos, porque, por exemplo, esse canal que é o que eu mais gosto, eu vou colocar aqui também uma foto. Eles fazem muito com Friends, e como eu disse, eu adoro estudar
em inglês com Friends. Eu acho que tem tudo a ver, facilita muito, eles fazem um inglês super americano. Então, eles pegam muitos pedaços de Friends e eles repetem, tipo, 3 vezes, uma vez com legenda, uma vez sem legenda e depois um quiz. Então, acho que faz entrar na cabeça, é muito bom, além dos canais gringos, né? Tem muitas youtubers, por exemplo, eu adoro ver vídeo de maquiagem em inglês, eu nem faço tanta maquiagem assim, em mim mesma, mas eu adoro ver elas fazendo as maquiagens e falando os produtos. My Beauty Blender, adoro ver, assim, as coisas que elas fazem, porque eu acho que faz toda a diferença você saber esse tipo de coisa. Então, eu adoro. Essas dicas foram as que eu usei e que eu continuo usando. Eu juro que eu continuo usando elas todos os dias. Hoje em dia eu tenho muito mais contato com a língua, porque eu moro fora do Brasil, mas eu continuo usando fora de casa. Hoje em dia o único contato direto, assim, em pessoa que eu tenho no dia a dia é com o Bernardo, que fala português. O resto é 100% inglês, a gente só assiste série em inglês, a gente só vê vídeo em inglês, eu só leio em inglês. Então eu fui colocando cada vez mais do idioma na minha vida para que ele fosse o mais natural possível. E hoje eu sinto que eu nem preciso pensar em falar inglês e às vezes eu até sonho em inglês. E todo mundo fala que quando você tá fluente em inglês, quando você começa a sonhar em inglês. E esse sempre foi uma vontade que eu tinha. Eu era muito preguiçosa para estudar inglês quando eu era mais nova, mas a minha mãe me obrigou e hoje eu sou muito grata por ela ter me obrigado, porque eu vejo a diferença que é saber falar mais de um idioma. Eu moro aqui em Dubai e o inglês nem é a primeira língua, nem é a língua oficial daqui do país, né? Não é a primeira língua. E eu consegui 2 trabalhos muito fáceis só falando inglês. Eu sempre falo, quem fala inglês vai para qualquer lugar do mundo. Então, essas são as minhas 5 dicas. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário. Muito, muito, muito obrigada por ter assistido. E até o próximo. Um beijão!